E daí agora a gente entra no exercício, aquele flow. Então vamos lá. Vamos ler o aquele flow. Olha lá, Jean, que não era para ser Jean, era para ser Gian, é um jovem rapaz que controla as câmeras do Flow Podcast. Por que ele aumentou aqui? Do Flow Podcast. Esse controle é feito apertando botões em um teclado especial. Apesar de ser um podcast, o programa é transmitido ao vivo, por vídeo e imagem, e está bem famoso. O cenário é composto por 4 microfones e 5 câmeras. Os microfones ficam sempre ligados, captando a voz das pessoas na mesa. Em geral, temos Igor 3K e Monark na mesa, que são os apresentadores. E do outro lado temos uma ou duas pessoas, que são as convidadas. As câmeras apontam para cada um dos 4 lugares da mesa e ainda temos uma câmera de visão geral, que mostra todo mundo. Para chavear, o Lucas ali, vou fazer essa questão aí ouvindo o Flow. Isso aí, cara. Ou já pensou, alguém marca lá o Igor e o Monark, fala, olha só, Igor e Monark, olha só esse exercício aqui que o professor fez, imagina. Vai que chama para ele no Flow, né? E para chavear entre as câmeras, o operador Jean pressiona um botão em seu teclado especial de controle. Por exemplo, o botão U1 manda para a câmera do Igor, o 2 para a câmera do Monark, o 3 para o convidado 1, o 4 para o convidado 2 e, por fim, o 5 para a visão geral. É isso aí, Vitor. Já pensou que ia ser engraçadíssimo, né? Daí, em momentos acalorados, fica difícil de acompanhar e mandar a câmera para a pessoa certa. Por isso, aquele flow, se vocês acompanham o Flow, tô vendo que o pessoal acompanha o Flow, sabe o que é o aquele flow, né? Aquele flow te contratou para escrever um programa de computador para ajudar no chaveamento da câmera. A ideia é sempre acertar a câmera para a pessoa que está falando e, quando estiver em silêncio, abrir para a câmera de visão geral. No momento atual, você já possui um controlador que identifica a voz de quem está falando. O algoritmo foi treinado, funciona e a gente é só usuário, não importa como ele funciona. A placa já consegue capturar a informação de quem está falando, mas ainda é lenta e estamos validando todo o ambiente. Para tanto, temos que entender algumas coisas. Sempre que a câmera é trocada pelo teclado especial, um sinal é gerado e seu processo recebe um sinal, gerado de forma parecida, chamada de sistema kill. E os sinais são mapeados da seguinte forma. SIG, o SR1, é a câmera do Igor. SIG, o SR2, câmera do Monark. SIG-int, câmera do convidado 1. SIG-term, câmera do convidado 2. E SIG-alarme é a câmera geral. Sempre que o seu processo receber um sinal, mas somente quando ele receber um sinal, você deverá ler uma única linha da entrada padrão. A linha da entrada padrão possuirá uma string S de comprimento máximo de 10 caracteres, podendo ser Igor 3K, Monark, com 1, com 2 ou silêncio. O seu objetivo é validar a troca de câmera com o sinal recebido, ou seja, se você receber o sinal SIG-SR1 e ler da entrada padrão Igor 3K, então é um acerto. E se você imprimir na saída padrão uma única linha contendo a frase certo, e você deve imprimir na saída padrão uma única linha contendo a frase certo, né, quando acerta. E quando a câmera apontar para uma pessoa diferente da que foi lida na entrada padrão, você deverá imprimir na tela erro. Seu programa deve encerrar assim que receber um sinal da câmera e o scanf retornar EOF, ou seja, então, quando você recebeu o sinal da câmera, uma troca de câmera, e for tentar ler alguma coisa, entrar padrão e for EOF, aí você encerra e não imprime nem erro nem nada. Aí, a principal lógica do seu programa acontecerá dentro da função que trata sinais. A função principal irá apenas instalar o tratador de sinais e ficará esperando eternamente. Aí que vem a parte interessante. Como é que você faz para esperar eternamente? Como é que você faz para esperar eternamente? Muitas pessoas acabam falando assim, não, eu vou colocar um while 1, né, como acabou de escrever o Frusuto. Quando a gente faz esses while 1 assim, isso aqui se chama espera ocupada. E quando você faz espera ocupada,
fica aquele while consumindo o CPU o tempo todo sem fazer nada. Então você fica jogando ciclo de processamento fora à toa, né? Então se vocês estão lá implementando alguma coisa para sistemas embarcados, esqueça, você vai matar o seu processadorzinho, né? Já teve mais gente que falou ali, no Eliseu, o Vitor. E aí o produto falou, tem o wait também que funciona se tiver um processo. Mas o problema é o seguinte, né, Frozuto? Se eu tenho processo filho, o que o processo filho vai ficar fazendo se eu tô. Se ele não tem o que fazer? Ele vai ter que esperar de alguma forma. Então, a ideia é que a gente não faça espera ocupada. Então, espera ocupada, a gente não vai fazer. É feio. É feio. Não fazer. Tá? Delay é um tipo de sleep, Vitor. Tá? Então, aí o que o pessoal faz para esperar, né? Tem gente que faz alguma coisa do tipo um while 1, sleep 1, ou no Arduino você faz lá um while 1 delay, né? Mas o que é o melhor jeito? Nós temos uma função, uma chamada de sistema, que é a pause. Deixa eu até ver se eu abro aqui o manual, daí a gente já lê. Então, tá aqui a manpause. Então, a pause lá é uma função que ela espera por um sinal. Ela espera o seu processo receber um sinal. Então, ó, pause causa o processo que a chamou ou a thread a ficar dormindo até que o sinal seja entregue ou que o processo termine porque recebeu algum sinal de encerramento do processo. Então, ou seja, consegue chamar pause para ficar só parado esperando algum processo acontecer na sua máquina, né? Então você pode chamar pause. Então, ao invés de a gente fazer um while 1 e não colocar nada, a gente pode fazer um while 1 pause. Por que o while 1 pause? Então, ele vai entrar no pause e vai ficar esperando esse pessoal. Quando você receber um sinal, via kill ou qualquer coisa, aí o seu processo vai fazer alguma coisa e daí ele vai despausar, né? Vamos chamar assim. E daí você vai voltar para o laço, vai ficar no pause de novo e vai ficar dormindo eternamente sem nenhum problema. Tá? Bem, então essa que é a ideia que você faz para ficar esperando eternamente. E o seu programa irá encerrar quando receber um sinal, entrada padrão não possuir mais dados para serem lidos. Logo, sempre teremos um sinal a mais do que a quantidade de linhas de entrada padrão. Então agora a gente começa a ter alguns exemplos aqui. Supondo a seguinte ordem de sinais. Imagine que a gente mandou lá para o sinal siga o SR1, siga o SR2 e siga alarme. E entrada padrão, seguir a seguinte ordem, Igor 3K e Monarch, quer dizer que o meu programa tem que imprimir certo, né? Porque siga o SR1 representa Monarch, siga o SR2, o SR1 representa Igor, o SR2 representa Monarch e a siga alarme representa o silêncio, né? Então, quando teve o silêncio, que você foi para o alarme é a câmera geral, né? Quando você vai para a câmera geral, daí você e você não conseguiu ler nada, você sabe que acabou o seu programa. Então, isso aqui ele é bastante simples. Depois tem mais aqui alguns outros exemplos para mostrar o que são erros e são acertos. Agora a gente consegue prototipar a nossa solução de um jeito relativamente simples, né? Então a gente pode pensar o seguinte, então vamos lá. A gente vai ter a nossa função que é de trata sinal. Qual que é o tipo da função que trata sinal? Que trata um sinal que foi recebido? É um void, né? Porque é uma função que não devolve nada. Então a gente vai ter lá uma void trata sinais. Professor, eu preciso criar uma função para cada sinal que eu vou receber? Você pode fazer isso, claro, mas você não precisa. Porque a gente recebe como argumento dessa função aqui um sinal o sinal que a gente está tratando, certo? Que é o que a gente recebe como o nosso int s. Então a gente sabe o quê? Toda vez que a gente receber o sinal, vai ter que processar ele. Agora vai ter que saber o seguinte, o que o enunciado fala? Sempre que o processo receber um sinal, mas somente quando receber um sinal, você deverá ler uma única linha. Ou seja, então, quando eu entrar na função que trata sinais, a gente tem que ler uma única linha. Então, a gente vai ter que ler aqui, a gente pode ter aqui um int r, só para a gente capturar o retorno do scanf. A gente vai ter aqui um char também, string, que fala para quem que vai.
E ele fala que tem 10 caracteres, tem no máximo 10 caracteres, precisa de 11 bytes, né? Daí a gente coloca lá que R é igual a scanf. Aí você põe um espacinho branco aqui, que é uma coisa que vale a pena, %S, string. Né? Quando a gente coloca esse espacinho branco antes do %, quer dizer que o nosso scanf, ele sabe... O nosso scanf, ele faz o quê? Toda vez que ele tem esse espacinho branco, ele processa todos os caracteres que são caracteres de espaço, ou seja, espaço em branco, quebra de linha, tab e outros 4 caracteres em brancos que tem lá. Se o R for diferente de 1, ou seja, se eu não conseguir ler string com sucesso, quer dizer que eu cheguei em EOF. Ou você pode perguntar se R for igual a EOF, tá? Dá na mesma. Então, o que a gente faz? Aí a gente pode fazer lá no nosso programa, ele pode encerrar. A gente faz lá um exit 0. Tá? E agora, acabou. Agora, a gente tem que fazer algumas verificações, né? Porque a gente fala o seguinte, se eu receber o SR1, eu tenho que ler Igor. Se eu receber o SR2, eu tenho que ler Monarch e seguinte. Então, vamos processar. O que a gente faz? Seria alguma coisa do tipo, fazendo de um jeito bem simples. If S igual a sig o SR1 e STR. No fim das contas, a gente pode só comparar o primeiro... Deixa eu ver aqui. A gente pode comparar sempre o 0, 1, 2, o terceiro caractere de cada um, né? Aqui, ó, o quarto caractere. Só para simplificar, né? O quarto caractere é o quê? Se for R, a gente sabe que é o Igor. Se for A, é o Monarch. Se for 1, é o com 1. Se for 2, é o com 2. E se for E, é o silêncio. Então, só para a gente não chamar strcmp, só porque eu estou com preguiça de escrever. Se o S no índice 3 for igual ao caractere R, se for o caractere R, a gente sabe que é o Igor. Então, agora a gente coloca aqui printf, certo? E quebra a linha. Certo? Agora, é o seguinte, se o S for sig o SR2 e o S no índice 3 for o Azinho, aí a gente também imprime certo. Tá? Agora, se for else if, o S for o sig int e o S no índice 3 for o 1, tem que colocar aspas simples porque está tratando de char ainda, então a gente coloca printf. Certo? Dá para fazer mais bonito isso aqui, professor? Tá, estou simplificando um pouco. Agora, else if S igual, qual que é o sinal do convidado 2? É o sig term. Se for o sig term e o S3 for o caractere 2, a gente também imprime certo. E por fim, o quê? Se o S for um sig, um sig alarme e o índice 3 for o E lá do silêncio, a gente imprime certo. Certo? E se for qualquer outra coisa, else, aí a gente imprime o quê? Printf, erro. Então acabou. Essa é a nossa função trata sinais. Então agora a gente vai lá implementar a nossa main. Int main void. Então o que a nossa main vai fazer? Agora sim. Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que instalar o sinal. Como é que faz para instalar o sinal? Para instalar é signal. Então signal. Eu falo para ele qual que é o código do sinal que eu quero instalar. No caso aqui a gente quer instalar o sig USR1. E ele recebe como argumento qual que é a função que tem que ser chamada quando eu instalo o sinal. Então, no caso, a gente vai chamar sempre a função aqui, trata sinais. Então, vou colocar lá a trata sinais. E daí a gente repete isso aqui 4 vezes, né? Então, é sig, vai sair 2, trata sinais, signal, seguinte, é a trata sinais, a signal, sig, term, é a trata sinais,
e a signal, sig ALRM, a gente usa a trata sinais, tá? Então, pronto, está com os sinais instalados, e agora o que a gente tem que fazer? A nossa função principal, ela não tem mais nada para fazer, então o que a gente faz? A gente chama a pause para ele ficar dormindo e ficar sem nenhum problema, tá? Vamos pegar e implementar aqui e rodar uns kills. Então, vamos lá. Então, está aqui o código implementado. Então, eu tenho aqui uma implementação do trata sinal com char buffer lá, com aqueles mesmos ifs e elses que a gente acabou de desenhar. Então, agora que a gente recebe aqui é a mesma coisa. Então, a nossa função trata é a mesma coisa. A gente vai fazer aquele scanf. Se o scanf não lê string com sucesso, ele já dá um exit 0. E se for aquelas combinações de sinais, se for as combinações corretas, ele vai imprimir na tela certo. Se for o errado, ele vai imprimir erro. E aqui eu eu instalo todos os sinais que a gente utiliza e fico aqui no IO1 pause. Então vamos lá, vamos compilar esse código e brincar com ele. Agora eu vou passar aqui os parâmetros que no mod a gente recebe, que é -O2 menos static. Tá? A gente compilou aqui o código com -O2 menos static. Deixa eu só dividir a tela para a gente simplificar a nossa vida. Então agora eu vou executar. /ibas, que é o meu código. Tá aqui. Deixa eu só colocar um PSX. Então o nosso cara é esse cara aqui. Então se a gente fizer um kill -s sig usr1 no nosso sinal, o que acontece? Tá lá, fiz um kill. Só que olha só, na hora que eu fiz o kill, por que o meu programa não respondeu? Porque agora ele vai ler alguma coisa da entrada padrão. Então se a gente ler aqui Igor 3K e der um Enter, aí ele vai imprimir certo, né? Porque ele só vai imprimir agora. Mas professor, e se eu digitar agora? Se você digitar agora, por exemplo, e der um Enter, ó, você vai ver que ele não respondeu nada. Por que ele não respondeu nada? Porque ele está esperando o sinal, ele não está na função que vai fazer a leitura agora. Então a gente pode mandar lá um sig usr2, aí ele leu, agora sim, só depois que leu o sinal, que ele vai ler a string, e daí sim que ele vai poder imprimir. E agora a gente pode passar aqui um sig ALRM, que é o sig alarm, e se a gente falar que é um silêncio, aí ele vai falar que é certo. Vamos errar agora uma vez, né? Vamos passar lá um SR2 e vamos falar que a câmera foi para Igor 3K, daí ele fala que é um erro. Tá? Agora, e professor, e como é que a gente faz agora? Porque ele fala o seguinte, quando acabar a entrada, que é o momento que ele sai. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer lá um kill qualquer, e agora a gente aperta Ctrl D, e quando a gente aperta Ctrl D, a gente simboliza o fim de arquivo. Mas e se eu apertar Ctrl D logo no início? Se eu apertar Ctrl D logo no início, ó, o processo ficou parado. Por que ele ficou parado? Porque ele não está lendo ainda nada da entrada padrão. Ele está esperando o sinal ainda, né? Então vamos lá. Agora, se eu mandar um sinal qualquer para esse processo e já apertei o Ctrl D lá, agora não vai imprimir nada e vai sair. Só depois que eu li o sinal é que o processo realmente vai fazer a leitura, né? Então veja só, durante o tempo que ele está aguardando o sinal, ele só fica no pause, que não está fazendo nada. Então na hora que ele recebe o sinal, essa função pause sai, ela desloca para a chamada da função trata, e daí sim ele vai fazer o scanf que a gente estava esperando, tá? Daí esse scanf, ele vai tratar o que for mais importante. Ah, li o scanf, então agora eu vou ver o que aconteceu. Ah, se o scanf já me devolveu alguma coisa diferente de 1, que geralmente vai ser aqui o EOF, que é porque ele não conseguiu ler aquela string, aí eu já vou lá e saio fora sem nenhum erro. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, boa semana a todos.